Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da terça-feira, dia 28 de outubro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Tá. Vinheta! Time, é terça-feira, uma rodada mais magra, alguns jogos de Copa e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! Vamos lá, começando às 13 horas na República Tcheca, jogo entre Sparta Praga e Bohemians. O Sparta Praga vem na terceira colocação com um jogo a menos. Se vencer essa partida, pula para a primeira colocação. Vai jogar contra o 10º colocado. Vamos dar uma olhadinha na race. O Sparta Praga em casa, 4 vitórias, 1 empate, mercado de gols muito forte. A equipe visitante do Bohemians, 3 vitórias, 2 empates, mercado de gols também muito forte. No histórico, o Sparta Praga com ampla vantagem. 1, 2, 3, 4 vitórias, Sparta Praga e 1 empate. Dos 5 últimos jogos, em 4 a gente tem pelo menos 2 gols. Pré-live, vamos lá. Para gols, uma partida para pelo menos 2 gols e primeiro tempo em alta intensidade, gol já no primeiro tempo. E para resultado, o Sparta Praga em casa é favorito para vencer. Fechou? Tabela de probabilidades aqui para Sparta Praga e Bohemians, apenas para complementar o nosso estudo. Vamos lá. Jogo para 2 gols, 80%. Pré-live, jogo bom para gols. Escanteios, Sparta Praga 6.9, Bohemians 5.2. As duas equipes aí com boas médias para escanteio. Cartões, Sparta Praga 2.2, Bohemians 2 e o Juizão 2.9. Fechou? 14h30 na Alemanha, um jogo de Copa entre Frankfurt e Dortmund. Time, terça-feira tá cheio de jogo de Copa. Eu vou falar nessa partida aqui, nessa análise, mas vale para todos os jogos que forem de Copa. Eu, particularmente, não gosto de jogos de Copa. Por quê? Muitas vezes as equipes maiores não priorizam esse tipo de competição. Vai rodar elenco para dar uma descansada e de verdade pode não entrar com aquela intensidade toda. Então, bastante cuidado com jogos de Copa, tá beleza? Mas vamos lá. Frankfurt e Dortmund. Quando a gente bate o olho no Frankfurt jogando em casa, é uma equipe extremamente overgoals e o Dortmund fora de casa também overgoals. Histórico do confronto: 2-0, 3-3, 2-1, 3-2, 1-1. Pré-live, jogo aqui para gols, tá? 2 gols pelo menos na partida, um possível ambas marcam e primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Probabilidades aqui para Frankfurt e Dortmund. Jogo para 2 gols, 85%, gol no primeiro tempo, 85%. Primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Escanteios, Frankfurt 4.7 de média, Dortmund 3.9. Cartões, Frankfurt 1.5, Dortmund 2. 14h30 na Itália, jogo entre Lecce e Napoli. Vamos lá, Napoli, líder da competição, e o Napoli, no final de semana, meteu 3-1 na Inter de Milão. Vai jogar contra o Lecce, que vem na 16ª colocação. Se a gente der uma olhadinha no histórico do confronto, mesmo jogando fora de casa, o Napoli com ampla vantagem. 1-0, 4-0, 2-1, 4-1, 2-0. Só dá Napoli. Então aqui, mesmo jogando fora de casa, eu acho que o Napoli não perde. Pensando em resultado, Napoli empate anula. Probabilidades aí na tela. Probabilidades aí na tela para Lecce e Napoli. Jogo para 2 gols, 60%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Pré-live, menos de 4 gols chega mais forte. Escanteios. Lecce 5.1 de média, Napoli 4.9. Cartões. Lecce 1.8, Napoli 1.3. Time, às 15 horas, a gente tem o segundo jogo de mata-mata da Nations League feminina, tá beleza? Entre Suécia e Espanha. Primeira partida foi 4-0 para a Espanha. Se a Suécia quiser alguma coisa dentro da competição, vai precisar marcar pelo menos 4 gols. Ou seja, vai se expor dentro da partida, tá certo?
Então, pré-live, uma partida aqui para pelo menos 2 gols. Resultado, eu tô fora. Por quê? A Espanha já meteu 4-0. Mesmo que ela perca por 3-0, ela está classificada. Tá beleza? Time, vamos lá. Como eu falei pra vocês, terça-feira repleta aí de jogos de Copa. Separei alguns jogos que podem ser interessantes. Vamos lá. Na Espanha, 16 horas, Copa do Rei. Inter de Valdemoro contra o Getafe. Aqui o Getafe é favorito. O problema são as cotações. Cotação baixa, tá? Mas o Getafe deve classificar e deve vencer a partida. Mesma coisa aqui, ó, Maracacena e Valência. A cotação é extremamente baixa para o Valência. Talvez aqui ao vivo, o Valência no primeiro tempo amassando, vitória do Valência. Esses jogos de Copa, eles também podem ser interessantes para pensar em zebra, tá bom? Porque geralmente acontece. Vamos lá, dando sequência aqui nesses jogos de Copa. 16h45 agora Alemanha. Cottbus, que é um time de terceira divisão, lidera a terceira divisão, enfrentando o Leipzig, que é um time de primeira divisão e faz uma boa temporada. Aqui dá pra gente pensar em gols, uma partida para pelo menos 2 gols, vitória ou classificação do Leipzig, tá beleza? Mönchengladbach contra o Karlsruhe, vamos lá. Um time de primeira divisão jogando contra um time de segunda divisão. Aqui Mönchengladbach empate anula ou classificação do Mönchengladbach pode ser bacana. São Paulo versus Hoffenheim, duas equipes de primeira divisão. Aqui eu prefiro gols. Uma partida para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Ainda falando de jogos de Copa, agora na Inglaterra, 16h45, Grimsby e Brentford. O Brentford, mesmo fora de casa, é favorito para se classificar, tá beleza? E mesma coisa aqui, ó, Wycombe contra o Fulham. O Fulham é uma equipe de primeira divisão, Fulham empate anula, classificação do Fulham, tá beleza? 15h45 na Itália, jogo entre Atalanta e Milan. Aqui para resultado pré-live eu tô fora. Eu prefiro o mercado de gols, tá? Já puxei direto para a tabela de probabilidade. A chance da gente ver pelo menos 2 gols nessa partida é de 85%. Gol no primeiro tempo, 80%. Ou seja, pelo menos 2 gols no jogo e primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Escanteios. Atalanta 7.5, média alta, e o Milan 4.7. Final do primeiro tempo, jogo ainda 0-0, e em alta intensidade, 1 escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, Atalanta 2 de média, Milan 1.2. Time, para finalizar essa análise entre Atalanta e Milan, vamos lá, jogadores. Finalização, chute a gol. Pelo lado da Atalanta, o Krostovic. Finalização, chute a gol. Pelo lado do Milan, o Santiago Jiménez. E para finalizar de fora da área, o Fofana. Desarmes, pelo lado do Milan, Salesmakers. Desarmes, pelo lado da Atalanta, o De Roon. Fechou? E vamos lá, mais jogo de Copa na Espanha. Eu separei aqui às 17 horas, Negreira contra o Real Sociedad e também Toledo contra o Sevilha. A análise é a mesma. Ao vivo, no primeiro tempo, Real Sociedad amassando e o Sevilha amassando, vitória já no primeiro tempo. É isso. 17 horas, mais um jogo de Copa, agora na Holanda, Países Baixos. Jogo entre Venlo e Ereven. Jogo de segunda divisão contra um time de primeira divisão. Mas eu particularmente aqui, pré-live, eu prefiro gols. Pelo menos 2 gols na partida, ambas marcam e gol já no primeiro tempo. 17h10, segundo jogo de mata-mata da Nations League feminina. Jogo entre França e Alemanha. Primeira partida 1-0 para a Alemanha. Agora a França em casa precisa reverter aí o resultado. Time, é o seguinte, essas duas seleções têm uma baita característica para gols, tá? A França em casa é extremamente over e a Alemanha como visitante também over gols. O que eu espero aqui? Uma partida para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Fechou? 17h15 em Portugal, mais um jogo de Copa, jogo entre Sporting e Alverca. Time, 2 times aqui de primeira divisão, mas o Sporting joga em casa e tecnicamente é uma equipe bem superior. Se jogar completinho, com um pouquinho de vontade, o Sporting ganha, tá beleza? Vitória do Sporting. E vamos lá, 21h30, provavelmente aqui o melhor jogo do dia, segundo jogo de mata-mata da Copa Sul-Americana, semifinal, ou seja, quem classificar tá na final. Atlético Mineiro versus Independente Del Valle. Jogo no Equador, 1-1, baita resultado do Galo. Agora o Galo resolve em casa. Numa boa, o Galo já fez a parte mais difícil.
Agora, jogando em casa, deve se classificar para a final, tá legal? Pelo menos essa é a minha opinião. O que eu vejo aqui? Vamos lá, pré-live, pensando em resultado, Atlético Mineiro empate anula, dupla hipótese Atlético Mineiro, classificação do Atlético Mineiro, tá beleza? Probabilidades aí na tela. Probabilidades aí na tela para Atlético Mineiro e Independente Del Valle. Jogo para 2 gols, apenas 60%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Pré-live, eu acho que deve começar sendo um jogo mais estudado. Ninguém vai querer se expor muito. Então, pré-live, partida para menos de 4 gols. Agora, ao vivo, se o primeiro gol sair rápido, a coisa muda, tá beleza? Porque a equipe que sofrer esse gol, ela estará sendo eliminada. E aí abre. E quando abre de duas uma, ou empata ou toma o segundo gol de contra-ataque. Então, pré-live, eu acho que é um jogo para menos de 4 gols, mas ao vivo, fica muito esperto aí se sair um gol no primeiro tempo, principalmente se sair no começo da partida. 15, 20 minutos do primeiro tempo, o Galo ou o Independente Del Valle vai lá e pum, faz 1-0. Que aí o cenário muda. O time tomou o gol, abriu, e aí provavelmente virão mais gols. Aí a gente vai ficar esperto para pegar outros gols, tá beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nos escanteios. Atlético Mineiro 3.7, Independente Del Valle 4.5. Final do primeiro tempo, alta probabilidade para sair escanteio. Então jogo 0-0 ou Atlético Mineiro perdendo e escanteio no final do primeiro tempo é interessante. Cartões, Atlético Mineiro 3.3, Independente Del Valle 2.1. É um jogo decisivo, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá para finalizar essa análise entre Atlético Mineiro e Independente Del Valle. Finalização chute a gol. Pelo lado do Atlético Mineiro, o Scarpa, ele não vai jogar, tá suspenso ali por cartão amarelo. Então, provavelmente, Hulk e Rony no comando de ataque. Uma hora antes da partida, Hulk e Rony estão ali escalados como titular, boa opção para finalização, chute a gol, o mesmo gol. Pelo lado do Independente Del Valle, o Mercado e também o Spinelli para finalização, chute a gol. Desarmes, pelo lado do Independente Del Valle, Cortez. Desarmes, pelo lado do Galo, Bernard. Fechou? Vamos lá, como é que ficou o melhor palpite para hoje? Semifinal da Copa Sul-Americana, Atlético Mineiro e Independente Del Valle. Classificação, qualificação do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro chegando na final. Para cada equipe receber pelo menos um cartão e uma partida com menos de 4 gols e meio. É isso. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! E como é que ficou o palpitão para hoje? Vamos lá. Sparta Praga e Bohemians, dupla hipótese. Sparta Praga, partida para pelo menos 2 gols. Frankfurt e Dortmund, para ambas as equipes marcarem. Lecce e Napoli, Napoli empate anula. Atalanta e Milan, jogo para mais de 1,5 gols, pelo menos 2 gols aí na partida. Sporting e Alverca, vitória do Sporting. Esse é o palpitão para hoje. Time, o vídeo tá acabando. Não esquece do like e do comentário para fortalecer. E amanhã a gente trazer tudo de novo. Análise, melhor palpite, palpitão. Tá beleza? Forte abraço. Te vejo por aqui amanhã. Valeu. Fui.